Boa noite a todos, amigos, irmãos de Ideal Espírita. Agradecemos pela presença de todos vocês nessa noite. E conforme o que nós acabamos de ouvir, que bom seria se nós encontrássemos sempre a nossa casa organizada, limpa, seria muito bom, mas não. Essa justamente é a nossa missão aqui, nesse planeta em que nós agora nos encontramos de provas e expiações. É colocarmos a nossa casa mental em ordem, organizada, para que nós possamos, dessa forma, captar de uma forma mais clara as mensagens do Evangelho de Jesus, como nós ouviremos nessa noite. Então, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que saíram de suas casas, do conforto, do aconchego da família, para estarem aqui compartilhando conosco as lições do Evangelho de Jesus, a fim de que possamos ter um norte, uma caminhada com segurança na nossa caminhada evolutiva. E assim, refletindo sobre isso, que nós rogamos a Deus, nosso Pai, nesse momento, a Jesus, a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o mentor espiritual dessa Casa de Jesus, e tantos outros espíritos de luz que conosco estão diuturnamente, porque diuturnamente estão aqui preparando esse ambiente para receber a todos nós, a fim de que possamos nos sentir abraçados, confortados naquilo em que nós mais necessitamos, seja de ordem física, mas principalmente de ordem espiritual. Então é com esse propósito que essa noite nós nos entregamos de corpo, mente e espírito a essa atividade fraterno-doutrinária, para que possamos absorver daqui as melhores energias, energia da paz, do amor, da luz, da esperança, do fortalecimento e tudo aquilo que essa espiritualidade pode nos trazer na noite de hoje. Então, nesse momento, nós convidamos o nosso irmão de sangue, o nosso irmão de Ideal Espírita e o presidente dessa casa, o Sérgio, para que faça uso da palavra e para que nós possamos absorver com
com muito amor e carinho, tudo aquilo que com certeza você nos trará nessa noite. Microfone seu. Muito boa noite, sejam bem-vindos todos, muita alegria em recebê-los. E a nossa proposta nesta noite é nós conversarmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, nos falando sobre casas e nos indagando, conforme está no quadro à nossa frente, a pergunta: como tens cuidado de tua casa? É uma pergunta que nós nos fazemos para sentirmos como nós nos encontramos interiormente, dada a pergunta que Jesus vai nos fazer logo adiante. Mas vamos ver que no capítulo 6, versículos 46 a 49 de Lucas, e no capítulo 7, de 24 a 27, os versículos, no Novo Testamento, Jesus vai fazer uma comparação, vai nos mostrar, através de um exemplo, como a humanidade pode caminhar e como ela pode se situar tendo como referencial uma casa. Então, os evangelistas trazem a fala de Jesus, colocando uma casa sob o rochedo como aquela que nós devemos buscar fazer, né, para fazermos com que a nossa casa espiritual possa ser colocada com fundamentos numa rocha. Quem coloca a casa sobre a rocha tem não só escutado a fala de Jesus, mas tem aplicado na sua vida. Por isso Jesus diz que aquele que coloca a casa sobre o rochedo, ele não só está escutando as palavras do Mestre, mas está colocando em ação tudo aquilo que ele falou. Diferente daquele que, imprevidente, coloca a sua casa diretamente sobre a areia ou sobre a terra. Então, esta casa, ela não tem uma firmeza, ela não tem uma estrutura que possa segurá-la quando vier uma tempestade, quando vier uma enchente, quando vierem ventos. Então, Jesus sempre fazia essa comparação, trazendo exemplos do dia a dia, como nesse que nós vimos aqui a respeito da casa, ele comparando uma casa firme, uma casa segura, com uma que não traz a segurança, de acordo com as ações e a interiorização espiritual de cada um. Então, não se pode esquecer que os valores espirituais eternos devem ser erguidos e formados no dia a dia. Quer dizer, temos que procurar colocar tijolo a tijolo, diariamente, a todo momento, para conseguirmos conquistar e edificar essa casa espiritual da qual Jesus nos falou. Então, aí está a construção do caráter, a construção daquilo que é perene para todos nós, ou seja, a construção do espírito que todos somos, fazendo com que, dia a dia, momento a momento, possamos construir esse ideal de vida, que é uma casa forte,
uma casa estruturada na moral, nos bons costumes, é diferente da outra, onde o construtor se descuidou, né, e a construiu em bases que não são firmes. Então, essa construção da parte espiritual que nós devemos fazer e buscar, a cada dia estar juntando um tijolinho, ela é muito mais difícil do que uma construção material. Porque a construção material, embora muitas vezes difícil para alguns, ela é muito mais fácil do que a construção das bases espirituais, das bases morais que devemos nutrir. Podemos fazer uma comparação nesse sentido. Nós podemos fazer uma comparação nesse sentido quando nós vemos casas tratadas diferentemente. Vamos ver aqui. Nós podemos ter uma casa com uma construção, como nós falamos, solidificada, de bases firmes, mas onde vai se precisar, por exemplo, fazer uma arrumação, como nós estamos vendo na figura que colocamos aqui, a respeito dos tipos de casa que nós podemos encontrar, significando a construção interior em cada um de nós. Por exemplo, uma casa onde nós vemos uma desarrumação. Essa casa vai, se nós formos endereçá-la aos sentimentos da pessoa, podemos ter uma pessoa que está com algum problema, né? Está vivenciando algum problema em sua vida. E por isso a sua casa material vai representar esse problema. As dificuldades que ela está enfrentando, a tristeza, né? Depressão. Então, esse descuido pode ser representado materialmente numa casa desarrumada. Ao contrário, daí da pessoa que está bem, a pessoa que está alegre, está de bem com a vida, ela vai ter ali uma casa florida, uma casa com cortinas e janelas abertas, cortinas abertas para entrar o sol, janelas abertas para penetrar o vento. Uma casa, como nós dizemos, saudável, onde as pessoas podem viver bem. Isso representa a condição daquela pessoa que está morando ali. Nós vamos ver outros tipos de residência, casas onde há uma preocupação extrema com a limpeza. As pessoas não podem ver qualquer coisa fora do lugar, que já estão reclamando. E esse tipo de comportamento também se reflete no espírito de cada um. Casas outras, onde o lixo se acumula, sujeira, tudo isso reflete a condição espiritual que nós estamos alimentando naquele momento. E como vimos também, na parte primeira que nós estávamos falando, quando passou o nosso momento espírita, aqueles que tivemos oportunidade de ouvi-lo, nós vemos que há casas onde estão se fazendo as arrumações, onde estão se fazendo as reformas, e essas reformas, trazendo ao âmbito espiritual de todos nós vamos ver que muitas vezes há necessidade de nós procedermos a essas reformas.
não ficarmos parados, conforme a própria locução nos falou, não ficarmos parados, ajudando com que aqueles que estão nos auxiliando na reforma possam trazer um conforto maior, uma beleza àquele ambiente, uma beleza em torno de toda aquela construção, aquela casa, aquela habitação. Então é preciso que nos movimentemos, não fiquemos parados quando somos chamados a fazer a reforma que necessitamos. E essa reforma, ela se faz em nós quando nós estamos ouvindo o Evangelho do Cristo, e não só ouvindo, praticando aquilo que o Cristo falou. Então, essa comparação que fazemos das casas, as diversas formas onde elas se encontram, necessitando de limpeza ou não, necessitando de serem arejadas, necessitando do sol, de um ar refrescante, necessitando de uma florzinha ali para, de repente, trazer luz àquele ambiente. Nós temos que buscar fazer com que esse tipo de ambiente seja aquele mais adequado ao que nós estamos precisando. Nós vamos encontrar na literatura espírita a parte que fala a respeito da lei do progresso. A lei do progresso vai nos indicar que todos nós estamos em constante evolução permanente. Mas que nós poderemos permanecer estacionários, muitas vezes de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando dentro de nós, aquilo que nós estamos fazendo para nos ajudarmos e ajudar aqueles que estão junto conosco na caminhada. Seja aqui, num corpo físico, ou seja lá no plano espiritual, no estado errante, como nós falamos, a caminhada continua. Nós podemos ficar, como nós falamos, parados, estacionados, ou prosseguir fazendo os avanços que nos são necessários. Então, essa lei do progresso, ela inevitavelmente terá de fazer inúmeras reformas, ajudar-nos a fazer inúmeras reformas na nossa casa psíquico-espiritual. Reencarnação após reencarnação. Se nós quisermos progredir, se nós quisermos melhorar essa habitação, que é a habitação espiritual, que permanece conosco mesmo depois de nós deixarmos o plano físico. Nós vamos ver que, para aplainar essas arestas, essas dificuldades, existe se fazer um certo esforço, porque o espírito é construtor da sua própria realidade, devendo entregar-se daí com muito empenho, com muito denodo, sem descansar, buscando fazer o melhor que estiver ao seu alcance naquela hora. E a mente nossa é a nossa casa, é aquilo que demonstra o que nós, naquele presente momento, estamos carregando. Essa mente é muito importante estar em harmonia, em equilíbrio, pois assim nós poderemos saber como está a arrumação da nossa casa psíquica e espiritual. E é interessante que nós vemos que Jesus, ao nos falar
a respeito das construções que nós fazemos, da nossa casa mental, da nossa casa espiritual, há que se cuidar para que nós possamos, dessa forma, fazer uma construção atendendo o chamado de Jesus, vendo as suas orientações, mas buscando agir, não ficarmos parados. E nós lembramos de um irmão nosso, que ele nos fala a respeito de um aprendizado de natação, por exemplo. Se nós queremos aprender a nadar, nós vamos procurar saber como realizar aquele nosso intento, ver as formas, as braçadas, a respiração, antes de nós cairmos na água. Mas se nós ficarmos também só na teoria, nós não vamos conseguir aprender a nadar. Então, a teoria é importante para daí irmos à prática. Mas se ficarmos tão somente na teoria, jamais aprenderemos a nadar. Então, as duas coisas estão juntas, a teoria e a prática, o ouvir e o fazer. Esse é o convite de Jesus, quando nos fala a respeito da casa colocada sobre a rocha e a casa colocada sobre a areia. São orientações importantes, orientações necessárias para a vida de cada um de nós. Nós vamos encontrar na literatura espírita esta imagem que vai nos falar a respeito das nossas condições de espírito, as nossas condições psíquicas, trazendo a nós a importância de como nós podemos administrar o nosso atual momento, o momento que vivemos. Então, nós vamos ver lá embaixo, como está no quadro, a residência dos impulsos automáticos, que é a residência passada, dos períodos passados, de vivências anteriores que nós tivemos. Então, e vai simbolizar o sumário vivo dos serviços que nós já realizamos em vida. Isso aí nos traz o hábito, o automatismo em que muitas vezes nós temos vivido. Diferente da fase seguinte, do segundo andar, que vai marcar a nossa presente existência, onde é o nosso domicílio de conquistas, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós podemos fazer, e onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Isso aí depende de muito esforço e vontade daquilo que nós queremos realizar na presente vivência, no presente momento no qual nos encontramos. E a nossa meta, o que nós queremos alcançar, é a meta seguinte, que é a casa das noções superiores. Indica as eminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior que cada um de nós quer alcançar. E ali nós temos a demonstração de que no primeiro andar nós vamos encontrar o subconsciente, que é aquilo que nós trazemos do passado, aí em seguida o consciente, que é a nossa vivência atual, para daí
buscarmos no superconsciente, que é aquilo que nós queremos mais adiante, quando nós, de acordo com os nossos esforços, vamos chegar um dia à condição de puros espíritos. Todos nós chegaremos a essa fase. Então, essa colocação, que é do castelo de 3 andares, nos é oferecido para que nós possamos, assim, verificar as nossas possibilidades daquilo que nós fizemos anteriormente, aquilo que estamos fazendo hoje e aquilo que poderemos fazer em vivências futuras, dependendo do esforço, é claro, de cada um de nós. E tenho certeza que todos nós queremos fazer o melhor para as nossas vidas. Nós estamos falando de casas, representando a casa material, representando aquilo que é a nossa casa espiritual, aquilo que nós buscamos para cada um de nós. Mas, além disso, da nossa casa individual, da nossa casa pessoal, nós vamos ter que ter o cuidado também com a nossa casa coletiva, a nossa casa que é a nossa família, a nossa casa que é a sociedade, a nossa casa que é o local onde nós escolhemos ficar para fazermos o nosso aprendizado de vida, a nossa evolução, o nosso preparo para as vidas sucessivas, as vidas que virão, as existências que se seguirão. E é necessário que nós estejamos juntos para isso. Por que nós falamos disso na noite de hoje? Porque hoje, 11 de maio, nós comemoramos 73 anos dessa veneranda casa que é o Lar Espírita União. Mas que nasceu lá há 73 anos atrás, com o nome Centro Espírita Caridade. E não foram essas paredes de tijolos, o forro ou o chão, que identificaram e ainda identificam esse núcleo que nos aproxima, esse núcleo de trabalho, esse hospital, essa escola, essa oficina do Espírito. Mas foram os valores espirituais construídos a muitas mãos, a muitos corações, a muitas inteligências, a muito suor de várias pessoas. Então passaram por aqui vários irmãos que deixaram um legado positivo para o movimento espírita cristão. E que a nós cabe zelar carinhosamente nos dias atuais, onde nós compomos uma equipe que leva avante esse trabalho. Nós vamos ver que, como toda instituição religiosa comprometida com a verdade, o Centro Espírita foi objeto dos espíritos de luz que fizeram com que esse esboço que havia na espiritualidade de luz fosse formatado aqui na Terra. E que formatado aqui na Terra, haveria quem estivesse trabalhando, onde houvesse uma equipe coesa, uma equipe interessada em fazer o melhor que estivesse à sua altura. E, contudo, sendo mesmo uma instituição programada por esses espíritos de luz, ela não está livre de equívocos também. Ela não está livre dos desvios, muitas vezes, dos homens, seus condutores aqui na Terra. E assim como nós temos o cuidado
com a nossa individualidade, com aquilo que nós somos, o nosso eu profundo, o nosso eu interior, há necessidade que cuidemos desse patrimônio que é a casa onde nós laboramos, a casa onde nós trabalhamos, vivenciamos e aprendemos aquilo que Jesus nos trouxe através de suas palavras e que necessita, no momento da nossa atenção maior, do nosso esforço, de nós buscarmos aproveitar o momento que temos na atual existência para fazermos o melhor que pudermos. E o conjunto de todos nós é que faz com que esse trabalho seja levado adiante. Através da ajuda espiritual, através da caridade material, através do abraço ao amigo, através do carinho para com o irmão, da atenção. Tudo isso faz parte dessa vivência que nós nos responsabilizamos quando estávamos ainda para vir aqui ao plano terreno, assumindo esse compromisso. E nós vamos ver mais adiante, no livro Paulo e Estevão, um livro que muitas pessoas conhecem, a maioria de nós talvez conheça. Nesse livro há um relato muito lindo, muito bonito, porque quem não conhece, não teve ainda a oportunidade de ler este livro, há figuras interessantes e que nos dão lições muito importantes de vida. Nós vamos ver ali como figuras centrais do livro Abigail e Saulo, que depois transformou-se no grande apóstolo de Jesus, continuador do Cristo, o apóstolo Paulo, dando sequência aos ensinos de Jesus. E até hoje nós temos o privilégio de termos as informações do Cristo através deste laborioso trabalhador da seara do Cristo, que foi Paulo. Então, houve uma determinada vez em que Abigail, ela como que sai em espírito do seu corpo e vai ter com Paulo, que era seu noivo em determinada época, e porque por circunstâncias que o livro nos narra, e não nos compete falar agora, por essas circunstâncias, esse noivado foi rompido. Mas Paulo tem várias indagações, e ele quer perguntar a Abigail, porque ela detinha do conhecimento que ele estava precisando. E pergunta Paulo a Abigail: que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail, em espírito, responde a Paulo: ama. E adiante, Paulo pergunta: como fazer para que a alma tão elevada, expressão de esforço com Jesus Cristo, possa alcançar? E responde Abigail: trabalha. Trabalha, esclareceu a noiva, a ex-noiva amada de Paulo. E compreendendo que se tratava da realização da obra de aperfeiçoamento interior, Saulo, que posteriormente adquire o nome de Paulo, pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Responde Abigail:
espera. E com um gesto muito carinhoso de solicitude, ela sorri ao seu amado ex-noivo, que estava ali, buscando com muito interesse o conhecimento das verdades espirituais, das verdades que Cristo havia deixado. E ele pergunta ainda, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail aperta-lhe as mãos com ternura, a indicar as despedidas, e acentua docemente: perdoa. Perdoa que você estará no bom caminho. Esta é a direção que o Cristo nos ensinou. Eis as fórmulas de Abigail para Saulo, que podem ser aplicadas a todo aquele que pretende realizar a obra do Cristo, a obra de edificação em sua vida. E para completar tudo isso que Abigail falou a Saulo, fica a seguinte pergunta ainda. Como saber o que estamos fazendo vai ao encontro daquilo que temos necessidade de fazer no presente momento? E a resposta que talvez Abigail pudesse dar a Saulo é esta: confia. Confia que você estará fazendo aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Por isso ele nos trouxe o seu Evangelho de luz, para que nós pudéssemos, seguindo, fazer a nossa construção espiritual, a nossa construção da melhor forma que a vida nos permite, neste momento reencarnatório no qual nos encontramos, após muitas passagens que nós já tivemos. E nós vamos vendo, quase chegando ao ponto onde o Cristo nos traz aquele conhecimento do qual nós nos relatamos ao início da nossa fala, nas palavras de Lucas e de Mateus, onde o Mestre amado diz que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque aqueles que a edificaram sobre a rocha foram aqueles irmãos que, escutando Jesus, deram direcionamento às suas palavras, edificando-as em ação. E um exemplo, além deste do qual nós já falamos, um exemplo muito importante, um exemplo que marcou em todos nós, é o exemplo que nos deixou Eurípides Barçanufo, que foi um grande espírita aqui na Terra, viveu no início do século passado. E Eurípides, um grande trabalhador no bem, certa noite, Eurípides faz o que hoje é conhecido como viagem astral, mas em espírito ele sai do corpo, não se desligando, evidentemente, continuando com a ligação tão necessária enquanto estamos encarnados. E ele demanda para regiões no alto, que ele desconhece,
E vendo-se de repente volitando, ele quer voltar ao seu corpo de carne, mas não consegue. Ele tenta e não consegue. E vai adiante, vai subindo, até que ele chega num local ajardinado, um local muito lindo. Fica tão extasiado que não consegue se mexer naquele momento. E fica mais extasiado ainda porque ele vê à frente uma figura que ele parece conhecer. E olhando mais detidamente, ele vê Jesus à sua frente. E enxergando Jesus, imaginem, a emoção tal que inundou esse nosso irmão. Ele cai em pranto, chora muito por ver ali o mestre dos mestres à sua frente. Como pode, ele não se sente merecedor de estar frente ao mestre querido. E fica olhando, chorando ainda, abaixa a cabeça, e quando a levanta, vê que o Cristo Jesus derrama lágrimas também. E Eurípides, olhando a Jesus, pergunta ao mestre: Mestre, por que choras? E Jesus nada responde. Jesus fica somente olhando para Eurípides. E Eurípides ainda insiste: Mestre, choras por aqueles que desconhecem o teu evangelho? E Jesus, compassivo, entendendo o momento daquele irmão, diz: Não, meu irmão, eu não me preocupo com aqueles que desconhecem o evangelho. Eu choro por aqueles que o conhecem, mas que não o praticam. E naquele momento, Eurípides, extasiado que estava, cai num torpor, retorna ao plano terreno, e daquele dia, daquela noite em diante, a qual ele não conseguiu dormir, tal foi a sua emoção no encontro com Cristo, que daquele dia em diante ele passa a ter o nome trabalho. Trabalho com Jesus. Eurípides Barçanufo jamais, daquela noite em diante, descansou um momento sequer, levando a todos aqueles que precisavam a palavra de luz, o abraço amigo, o carinho, o alimento, a caridade, enfim, que cada um precisava naquele momento e que Deus, através de Jesus, sabia muito bem o que cada irmão estava necessitando. Então, esse é o convite para todos nós nesta noite, especialmente a esse que estávamos falando, porque se tem dito aqui que na tribuna na qual estamos, o que primeiro precisa ouvir e executar é aquele que aqui está. Mas nós temos um compromisso assumido. E esse compromisso não é só conosco. Esse compromisso é com uma comunidade. Esse compromisso é com a espiritualidade. Esse compromisso é com o guia espiritual desta Casa de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, que nos orienta,
que nos conduz, que nos dá a fortaleza para seguirmos em frente. E agradecendo a esse Espírito de luz, que nós vamos finalizando essa conversa dessa noite, rogando que todos nós, ao edificarmos a nossa casa sobre a rocha, a mantenhamos limpa, arejada, iluminada, refletindo o melhor do Espírito que todos nós somos. Que as bênçãos do Mestre amado se façam junto a cada um de nós, nesse auxílio tão necessário, tão importante, nos fortalecendo para prosseguirmos a jornada. Nós queremos, por uma questão de justiça, deixar aqui a biografia e os créditos da onde nós tiramos o material para conversarmos nessa noite, que foram o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, estudo aprofundado da doutrina espírita, capítulo 3, roteiro 3, revista Reformador, de fevereiro do presente ano, um artigo de nossa irmã Marta Franco de Azevedo, o Momento Espírita, que foi passado ao início da atividade, que teve como título Numa Casa em Reforma, e ainda eu adiciono o título O Zelo da Tua Casa, do nosso irmão Emanuel Cristiano, autor desta obra, que muito nos ajuda a conduzir, juntamente com um grupo de irmãos, os destinos deste lar espírita União. Com as bênçãos de Deus, nós deixamos a todos o nosso boa noite e a nossa gratidão por estarem aqui conosco nesta noite. Fiquemos todos bem e que assim seja.